Olá, eu sou o Johan e esse aqui é o Vem Pra Rede, um programa criado pelos jovens da rede universitária. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a história da universidade e o papel que os cristãos tiveram nela. Então confere aí e vem com a gente. Fala pessoal, está começando agora mais um programa Vem Pra Rede. Nesse programa a gente vai estar falando um pouco sobre o cristão e a universidade. E para isso temos aí dois convidados de peso para conversar com a gente. É isso aí, dois convidados super especiais. E eu gostaria de começar pedindo para eles se apresentarem, começando pelo Luiz e depois pelo Valmir. Luiz, você pode se apresentar para a galera que está assistindo a gente? Olá, então eu sou o Luiz Adriana, sou professor universitário atualmente, eu dou aula na UTFPR, Universidade aqui no Paraná, e eu estou na graduação, na universidade, desde a graduação, aí, então já faz uns 19 anos que eu estou no mundo universitário, então eu sou professor agora atualmente, eu dou aula para os engenheiros aqui na universidade, para a galera de exatas, então eu dou as disciplinas aí de História da Tecnologia, Filosofia da Ciência e Filosofia da Tecnologia. Sou o Valmir Nascimento, sou formado, primeira formação minha em Direito, e depois fiz também faculdade de Teologia, tenho um mestrado também na área de Ética e Gestão. Tenho algumas obras publicadas e, dentre elas, eu publiquei O Cristão e a Universidade. O meu envolvimento com a universidade vem exatamente da minha caminhada cristã, e depois ingressei num grupo, né, de evangelismo universitário chamado, à época, de Agência Pés Formosos, que hoje se chama CAIALPA Brasil, e desde então eu tenho trabalhado nessa área, ministrado e discutido os assuntos que tocam a vida do acadêmico cristão, principalmente nos nossos dias. A universidade, afinal, o que é a universidade? Quando que isso começou a se desenhar? Quando que isso surgiu? Isso começou lá nos gregos? Como que se desenrolou e qual que é o papel, qual foi o papel da igreja cristã nesse processo, né, de guardar o conhecimento e disseminar o conhecimento até então? As universidades são um fenômeno medieval, né, e é um fenômeno cristão. Você não dá para imaginar, não existiu a universidade em outros lugares, né? Então alguns falam, existe uma espécie de universidade no mundo árabe, no mundo na Índia, né? Mas não, a universidade como a gente conhece hoje, ela surgiu ali na Europa, né? Principalmente ela surgia das ordens religiosas medievais, né? Elas eram como se fosse um puxadinho dos monastérios, né, onde se construía ali essas universidades que foram espalhando. Então, as primeiras universidades elas vão surgindo ali no século XII, né? Você já tem as primeiras universidades, na verdade, século XI, né? A Universidade de Oxford, de Bolonha também é desse período, século XI. E é interessante até, né, que esses dias me caiu a ficha. A Universidade de Oxford é de 1167, é a data que é normalmente aceita, né, que foi a criação. 1167. Aí, esses dias eu estava pesquisando e vendo que a Universidade de Oxford ela é mais antiga do que a civilização Inca. Olha só, uma comparação impressionante, né? Porque a civilização Inca, ela teve o seu auge entre 1300 e 1500. Esse é o auge. Antes era um punhado de tribos. E aí a Universidade de Oxford já estava lá formando pessoas, né? Então era assim, era essa concepção, como o Valmir bem notou, de que nós temos um regulador, nós temos leis, nós podemos estudar essas leis. Né? E aí se formou todo um currículo, né? O quadrivium, o trivium, para estudar, né, gramática, matemática dentro dessas universidades. Então elas surgem ali nesse contexto europeu bem específico, né? Bem ali entre Itália, Espanha, França, né? A Universidade de Paris também, né? Por volta dessa época, e Oxford, né? E aí começa aquele a violão surgir. da Europa. Aí começam a surgir várias universidades, né, nesse período, né, surgem, vão pipocando. Você pega um mapa, até por volta de 1500, né, da Europa, só com universidades, você tem uma dezena de universidades, além de outras escolas catedráticas também. E vem cá, Luiz, aqui a gente está falando sobre o surgimento das universidades e tal,
E quem que tinha acesso a isso? Com certeza na época não tinha ainda essa questão do vestibular, de você entrar. Como que era essa questão para você acessar a uma universidade logo aí no início? Normalmente era, claro, uma elite, né? Uma elite que podia e ia seguir sua carreira eclesiástica, né, no início. Aí, claro que ela vai cada vez mais ficando aí mais acessível, né? Mas até o século XIX ainda, por exemplo, a gente tinha que só homens podiam entrar, né? Então, o Newman, né, ele escreve aquela ideia de uma universidade, é um texto muito lindo, muito bonito, mas ainda a concepção dele ainda era, né, até o Roger Scruton faz uma crítica a isso, né? Que era ainda uma universidade de cavaleiros, né? Era só para homens, até o século XIX. Então, ela até o século XIX, começa o século XX aí começa a ter, né? Várias, a Dorothy Sayers, que é famosa, né? Foi uma das mulheres aí formadas na Universidade de Oxford, e aí começa o século XX. Mas até então realmente era bem elitista, assim, né? Para uma certa casta aí de intelectuais e de que no início relacionados à igreja, né? Depois vai tendo, né, outros assim que vão tendo. Só para ter uma ideia, por exemplo, a formação de engenheiros, né, que a gente tem, né, vocês aí são da engenharia, no século XIX que começa a ter essa coisa, os chamados engenheiros civis, que no começo até o século XIX todo mundo era engenheiro que trabalhava, né, para o governo e tal, relacionado. E aí quando começou a formar engenheiros civis, que não era, né, para os cargos públicos, para os cargos que podia ser outros cargos para além. Então não era como a gente tem hoje, né, ligado à construção civil, né, mas engenheiro civil era oposto aos engenheiros militares e engenheiros lá do Estado. Dentro desse aspecto histórico que o Luiz muito bem nos apresentou sobre o surgimento das primeiras universidades, de fato, nós temos aí século XI, século XII, século XIII, né, na Idade Média, e isso faz parte do gene cristão. Eu acho interessante, eu cito até no meu livro, o Alain de Botton, que é um agnóstico, né, um crítico da fé cristã, mas em um dos livros dele ele faz um apelo aos agnósticos e ateus, dizendo, olha, nós precisamos aprender com os cristãos sobre a forma como eles valorizam a educação. E ele vai demonstrar por que o cristianismo valoriza a educação e a busca pelo conhecimento. Primeiro, porque eles partem da concepção de que o ser humano é limitado, é falível e precisa melhorar o seu conhecimento. E ele vai tentar aplicar esses pressupostos ao agnosticismo. E eu digo, olha, você não pode pegar os pressupostos de uma cosmovisão e aplicar outra, né? Então, aí você pega, de fato, ao longo de toda a história do cristianismo, esse fator educacional sempre esteve presente. E é exatamente como destacou o Luiz Adriano, que na Idade Média isso vai ganhar maior conotação com o surgimento dessas primeiras universidades. E vale dizer, né, a chamada Idade Média, nós estamos falando da Idade Média, que geralmente o Iluminismo vai chamar da Era das Trevas, né, um período aí de que não havia conhecimento, mas muito pelo contrário. As bases do conhecimento vai se dar exatamente nessa era moderna. A Idade Média tem um fator muito importante na produção de conhecimento, através, sobretudo, da criação dessas primeiras universidades aí. O Luiz Adriano citou algumas universidades, como a Universidade de Oxford, e a primeira foi lá a Universidade de Bolonha, né, na Itália. Só para defender aqui o meu lado, a primeira universidade foi uma universidade de direito, viu? Vou defender os juristas aqui. E depois nós temos também a Universidade de Paris, que teve já uma perspectiva mais teológica. Mas o que é interessante, o Rui Afonso Costa Nunes tem um livro muito bonito dele, que ele fala sobre a educação na Idade Média. Ele destaca o seguinte: por que surgiu essa ideia de universidade? Essa expressão universidade ela tem várias conotações. Inicialmente, a ideia de universidade foi exatamente a possibilidade de várias pessoas poderem ter acesso àquele conhecimento. Por quê? Porque até então nós tínhamos ensinos particulares, nós tínhamos aqueles grupos que faziam os seus redutos educacionais e estudavam somente ali. A partir do crescimento da sociedade, surgiram associações, grupos de profissionais, de artesãos, e juntamente também com o clero, começaram a fundir e formar essas chamadas universidades. Depois, a concepção de universidade começa a ter uma ideia de buscar unidade na diversidade. Mas, inicialmente, foi exatamente essa junção de pessoas de várias áreas.
E é interessante dizer que, de fato, ela surge como influência do cristianismo, a partir, obviamente, de toda a influência religiosa que o cristianismo tem na Idade Média, mas, num primeiro momento, as universidades elas não foram criadas pelas igrejas, elas foram depois reconhecidas pelas igrejas e, posteriormente, é que as igrejas vão adotar, e a partir daí, século XIII, século XIV, século XV, que ela assume, de fato, a direção dessas primeiras universidades. E como disse o Luiz Adriano, embora o objetivo fosse que as pessoas tivessem maior acesso a essas universidades, obviamente que nem todos tinham acesso. Ou era pessoas que tinham acesso ao clero, né, do clero, ou então pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande, né? Posteriormente, nós temos uma mudança. Nós temos o exemplo aí que o Luiz Adriano citou, o caso da Universidade de Oxford. Eu estive lá na Universidade de Oxford, e a Universidade de Oxford você vê uma mudança de estrutura. Por quê? Porque tempos depois, as pessoas que não tinham condições de pagar o seu ensino, começaram a receber, essas universidades começaram a receber aportes, né, doações, e foram criados colleges. Tanto que se você vai em Oxford, lá você vai ver a estrutura são colleges, são faculdades separadas em que as pessoas vinham do interior, ficavam naquela localidade para que pudessem estudar. É uma estrutura diferente, por exemplo, da Universidade de Coimbra, que também é uma das universidades mais antigas da Europa, tive a oportunidade de estar lá também, mas é uma outra conotação. Então, de fato, quando nós pegamos aí o surgimento das primeiras universidades, é um produto do cristianismo, tem uma influência da fé cristã. Você vai nas universidades da Europa, você vai ver ali exatamente as bases da civilização ocidental sendo construídas a partir desses pressupostos da religião. Dentre as principais universidades, né, ou melhor, os colleges ali de Oxford, a grande maioria tem uma denominação religiosa, o que demonstra, portanto, a influência religiosa e cristã na criação dessas primeiras universidades. E uma coisa interessante também é com relação aos cursos, né? Porque antigamente, quer dizer, nesse período inicial, tinha o tripé de cursos que, se não me engano, era o direito, como Valmir citou, medicina e teologia, né? Tanto que, se não me engano, o mais importante aí era, inclusive, teologia, né? E o próprio Lutero, se não me engano, ele entrou, começou pelo direito, não foi? Não sei, me corrijam aí se eu estiver errado. É interessante que, assim, essa questão dos cursos dentro das universidades, né? Eles já, desde muito tempo, já se previa dentro do cristianismo, né, essa concepção do que vai ser, digamos assim, o currículo, né, ou como ia se estruturar. Então, por exemplo, Boécio, ele falava no século V, já no século VI, na virada para o século VI, ele já falava de uma concepção do que a gente vai, hoje tem voltado à moda, né, o trivium e o quadrivium, né. Então, isso é muito interessante porque uma pessoa que entrava na universidade, mesmo assim, eu quero ser um filósofo natural, que era o termo que era usado, né, já nas universidades, a partir da escolástica, né, principalmente. Eu quero ser um filósofo natural, mas ele tinha que estudar todas, né, um amplo espaço do conhecimento. Então, ele ia estudar gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música, Se não me astronomia. engano, tinha até uma questão de arte também que ele tinha que estudar nesse Sim, processo também. que entrava na parte da música, astronomia, né? Então, eles entravam tudo isso. Então, assim, quando você vê os cientistas dos séculos passados, eles tinham um conhecimento bastante vasto, né? Isso é interessante, assim. Isso já começou a se formar lá atrás, essa ideia, esse calendário, esse currículo, né? Até que ele é implementado, só lá nas primeiras. Claro, já vai sendo implementado um pouquinho. O Carlos Magno foi um rei que implementou uma reforma educacional já muito tempo antes, então quer dizer, vai preparando o caminho. Você falou dos guardiões, é interessante, dos monastérios como guardiões do conhecimento, né? Então não sei de onde que as pessoas tiram, né, essa ideia de que foi a Idade das Trevas, né, porque se não fosse a Idade Média, a gente não teria tido nem uma revolução industrial, nem revolução científica, né? Os dois, inclusive. Aí as pessoas, eu falo para os meus alunos na aula de História da Tecnologia, né, eu até falo para eles assim, olha, não é acidente que a revolução científica e uma revolução industrial
aconteceram ambas na Inglaterra, né? Ué, acidente, né, por acaso? Né? Não, porque eles tinham um centro universitário muito forte. Né? Isso começa lá atrás, são bases que demoram. E essa ideia que você falou de como guardiões do conhecimento, né, que muitos monastérios, eles iam compilando os textos antigos, né, lá de Aristóteles, de Platão, e eles foram compilando, guardando esses documentos, e aí quando chega lá, apesar de que os árabes também tiveram, não dá para negar que eles tiveram um impacto também bem forte de guardar esse conhecimento também, traduzir, né, muito, só que, inclusive, a ciência que estava se desenvolvendo bastante lá no mundo árabe acabou tendo um período assim de um corte mesmo, cessou. Teve, ali no século XIII, cessou, assim, parece que tem uma decaída bem forte, e a Europa tá continuando, né, a crescer, se desenvolver com o início das universidades. Né? Então, eles pegam esses textos antigos, isso vai ser a base, né, principalmente Aristóteles, né, dessa escolástica, né, que é fazer uma crítica à física de Aristóteles, uma releitura das suas obras, né, alguns até falam no neo-aristotelismo, né, principalmente a partir ali de Tomás de Aquino, né, eles vão então fazer esse estudo da filosofia natural, tentar entender mesmo essas regras. Né? Tem até uma pintura, uma iluminura bem famosa da Idade Média, que é Deus como um geômetra. Né? Deus ali tem o mundo e ele, né, criando. Então, quer dizer, a ideia era, na Idade Média, né, não tem nada de Idade das Trevas, né? Eles já estavam entendendo, existem regras, a gente precisa entender essas regras, precisa entender como foi feito esse universo, como funciona esse universo. Inclusive, né, quando tem esse termo renascimento, né, que era a ideia que vamos voltar e recuperar um período que teria sido de ouro, né, da civilização greco-romana, vamos de novo retrazer e construir, mas assim, realmente é o que o C.S. Lewis chama de snobismo cronológico, né? Você olha ali para o passado e fala, né, não, hoje é melhor, a gente tem períodos melhores, está vendo melhor, mas realmente sem isso, né, sem o crescimento do conhecimento da Idade Média, que realmente teve um período assim que foi bem catastrófico, né? O que a gente chama normalmente, a gente divide, né, a Idade Média em dois, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média, né? Começa lá, né, o primeiro período até o ano 1000, foi um período que teve muitas pestes, a peste negra, né, dizimou um terço da população aí da Europa, foi bem catastrófico, a gente teve muitas coisas ruins, inclusive, né, também, não dá para negar, por parte da religião também, né, do cristianismo, teve muitas coisas ruins, mas você A vê... Inquisição, né, e tudo mais. Inquisição, exatamente, que normalmente também a Inquisição muitas vezes tem um aumento muito grande, né, né, que perseguição aos cristãos, aos cientistas também, que tem inclusive esse livro, né, lançado pela BC2, né, que é Terra Plana, não lembro bem o título, é do Ronald Numbers, Terra Plana, Galileu na prisão, Terra Plana e outras histórias, né, alguma coisa assim, onde exatamente eles vão Dá um Google aí, desmistificar pessoal, vocês vão encontrar. que é bem interessante. O título original é Galileu vai para a prisão, né? Que na verdade são vários mitos que se tem, que foi criado, e aí é bem interessante que esse livro o Ronald Numbers organiza, né? São vários autores e ele vai desde a Idade Média. Inclusive tem autores ali dentro que não são cristãos, que vão mostrando como são vários mitos construídos, por exemplo, com relação à vida do Galileu, com relação a essa coisa que não tinha um apreço pela ciência, né? O cristianismo não tinha um apreço pela ciência, vários mitos, é bem interessante. Né? Então vai mostrando que muitas vezes se criou esse mito e a gente acaba comprando depois. Né? Então, por exemplo, isso, Idade das Trevas. Se você for estudar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho sobre a Idade Média, você vê que ela foi um tempo assim, tem autores que falam, né, foi uma idade brilhante, na verdade, do ponto de vista científico e tecnológico, inclusive. Teve muitas tecnologias, a gente esquece a invenção da prensa mecânica, né, que depois já foi na virada para a Idade Moderna, mas você tem uma série de invenções durante a Idade Média que é impressionante, que não teve em outros lugares, né, que foi que é o diante dos centralismo. recursos e do conhecimento disponível, né? Que uma coisa é eu inventar uma coisa agora que tem microchips e tudo mais, e outra coisa é eu inventar um negócio que eu tenho só madeira e prego, né? Então, querendo ou não,
Sim, não, tem O autores que falam assim, a esforço, né? invenção do livro, o impacto que a invenção do livro fez, né, e a popularização do livro fez, é muito superior ao avanço dos computadores, por exemplo, o impacto que deu. Às vezes a gente tá vivendo, né, a gente fala, nossa, computador, uma invenção, mas se você vê o impacto que teve os livros e a propagação dos livros, né, já desde do final da Idade Média, né, é impressionante. E é Uma interessante. pergunta que eu queria... desculpa. Alguém me falar alguma coisa? Eu queria só Pode destacar falar. ainda, dentro desse aspecto aí do currículo, né, da Idade Média, que o Luiz Adriano muito bem nos apresentou. É interessante que, além dessa preocupação com o currículo, né, que envolvia as várias áreas do conhecimento, e um aluno precisava ter essa visão ampla, né, uma formação em humanidades, formação em artes, né, direito, teologia e medicina, que eram as disciplinas básicas. O que fica evidente também era a preocupação, além dessa formação holística, era fundamental também que essa educação clássica levasse a pessoa a ser um ser humano completo, pleno. Ou seja, a educação, ela tinha um propósito não somente profissional, mas era para ser uma boa pessoa na sociedade. Isso é bem interessante, porque quando nós pegamos também toda a ideia da escolástica, que vai se basear, obviamente, aí em Aristóteles, principalmente através de Tomás de Aquino, que é o grande nome aí desse período, qual que era a preocupação? Era o desenvolvimento de virtudes para a vida na sociedade. E é uma grande virtude, sobretudo, esse aspecto educacional, ou seja, a educação, as pessoas eram educadas, sim, para ter uma formação, mas também para ser pessoas que pudessem florescer na sociedade. Essa é uma expressão muito comum de todos aqueles que utilizam a educação clássica, ou seja, para florescer, para influenciar positivamente a sociedade. Por exemplo, o Alan Bloom escreve um livro magnífico chamado O Declínio da Cultura Ocidental, em que ele vai destacar, pegando principalmente a partir da década de 60, que ele fala, óbvio, né, toda mudança do padrão de ensino que nós temos na sociedade começa lá com a Revolução Francesa, principalmente, com o Iluminismo, né, que perverte completamente a ideia do ensino. Mas nós pegarmos agora esse período da pós-modernidade, toda a ideia de ensino é alterada. A primeira pessoa é ensinada a partir de pressupostos utilitaristas, a educação tem um viés muito econômico, ou seja, não tem valores absolutos que devem ser resguardados. Então, quando nós olhamos para aquele período da Idade Média, e que agora existem algumas iniciativas muito interessantes, que é para resgatar exatamente esse ensino clássico, que é o seguinte, é a pessoa ser formada para uma profissão, como advogado, como médico, como uma pessoa da área da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ser um ser humano virtuoso para viver bem em sociedade. Acho que esse é um aspecto muito importante que está plenamente vinculado aos valores da tradição cristã para o bem viver em sociedade. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é que, no meio de tudo isso, a gente falou sobre iluminismo, falou sobre Idade Média, e tem um acontecimento bem emblemático, principalmente para nós que somos protestantes, que foi a Reforma Protestante. E eu queria saber se a Reforma Protestante influenciou, impactou nesse contexto universitário de alguma maneira. Teve algum impacto da Reforma? Não teve? Qual foi a relevância da Reforma Protestante ou do pensamento protestante nesse conceito do desenvolvimento das universidades? Sim, teve uma reforma. Sim, teve um impacto muito grande, né? Obviamente que a reforma é um movimento abrangente, que tem conotações aí teológicas, religiosas, tem aspectos políticos e também econômicos, e também tem também essas reflexões aí, reflexos, aliás, na esfera educacional. Nós precisamos lembrar que o Martim Lutero, quando ele começa aí a ficção das suas 95 teses, né, que é a imagem que nós temos aí dele indo lá na Catedral de Wittenberg e, né, batendo lá com o martelo lá, fixando as suas 95 teses, isso fazia parte, obviamente, de toda a ideia de educação que tinha naquele contexto da Idade Média, né, que vinha do léctica, leitura, e o disputatio. Então, as teses estavam dentro de um contexto de disputa, né, ou seja, de eu apresentar uma tese, de defender uma perspectiva. E Martinho Lutero, ele fazia uma crítica muito severa à forma
como a educação tinha chegado naquele contexto. Existem alguns textos que o Martinho Lutero fala sobre a universidade, que alguém pega aquele texto isoladamente e vai dizer que Martinho Lutero estava questionando a existência da universidade, mas não é isso. A universidade começa, como nós já destacamos lá no século XI. O problema é que quando a igreja assume, de fato, o poder das universidades, realmente começou a ter coisas ali desse processo todo que gerou um elitismo clerical e uma forma de educação que foi inadequada. É o erro que pode acontecer em toda instituição. E quando inicia-se a Reforma Protestante, Martinho Lutero questiona aquele padrão. Nós sabemos, a Reforma Protestante, ela critica a corrupção dentro da igreja, a venda das indulgências, mas, ao mesmo tempo, o objetivo da Reforma Protestante é dar liberdade àquele princípio, do sacerdócio universal de todos os crentes, para que toda pessoa pudesse, por si só, ler as Escrituras no vernáculo, entender as Escrituras e aplicar isso na sua vida. E esse princípio, a partir da Reforma Protestante, também vai se aplicar na esfera educacional. Vale lembrar que Martinho Lutero ele teve uma iniciativa lá que na Alemanha, que ele defendia o ensino obrigatório para todas as crianças, meninos e meninas. Ou seja, ele fez uma influência muito grande no que diz respeito à educação na Alemanha. Mas quem, de fato, promoveu a maior mudança educacional, começando na Alemanha, até porque a Alemanha é o epicentro europeu ali da Reforma Protestante, obviamente nós vamos ter depois também em outras esferas da Europa, lá com João Calvino, que também teve uma contribuição muito grande, mas pegando a Alemanha ali especialmente, o Philipp Melanchthon, que foi o grande parceiro ali do Martinho Lutero, acabou assumindo um posto como se fosse o ministro da Educação ali na Alemanha. E ele fez grandes mudanças, inclusive como reitor da universidade, melhorando o currículo e a forma como as pessoas tinham acesso ao conhecimento. Ou seja, a reforma protestante, obviamente, ela chega num contexto que a universidade já existe, mas a partir da Reforma Protestante nós percebemos uma amplitude no acesso à educação a partir desses valores da Reforma Protestante. Tanto é assim que quando nós falamos em universidade, do surgimento da universidade, nós falamos de Europa. Agora, quando nós queremos perceber a influência da Reforma Protestante sobre a educação e na universidade, nós vamos olhar para onde? Para os Estados Unidos. Então, basta nós pegarmos as grandes universidades dos Estados Unidos, principalmente aquelas que compõem a chamada Ivy League, ou seja, aquelas maiores entidades educacionais como Harvard, Yale, Princeton. Todas essas universidades foram formadas a partir de bases cristãs e influenciadas por pressupostos da Reforma Protestante. Ou seja, então, de fato, a Reforma Protestante teve uma influência muito grande na melhoria e na amplitude educacional de nível superior. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje e eu espero que Deus tenha falado com você e te abençoado de alguma forma. Não se esquece de seguir a rede no Instagram para ficar por dentro de tudo que Deus tem feito nas universidades ao redor do Brasil. Deus abençoe muito a sua vida e agora vocês ficam com a Semana do Avivamento 2021.